Bom, boa noite. Essa reunião é só para a gente fazer os ajustes, os alinhamentos das regras da mentoria, de como vai funcionar e justamente para entender o que a gente vai mexer dentro dessa mentoria, tá? Lembrando sempre, mentoria não é aconselhamento, mentoria não é troca de desejos, mentoria é direcionamento, atividade, mão na massa e execução. Espero que isso esteja bem claro, porque eu não vou depois ficar nem no particular de nenhuma, chamando, você não veio, não sei o quê. A vida é a vida para todo mundo. Então, do mesmo jeito, tem correria para todo mundo, tem compromissos, e esse é um deles, tem objetivos e metas. Então, não cabe a ninguém darem mais importância a isso do que cada uma dentro do seu contexto. E isso serve para mim também. Então, não vai ter aquela coisa de Carla, por que você não veio? Carla, cadê você? Estamos sentindo a sua falta. Poderemos sentir faltas, mas as faltas fazem parte da vida. Então, se essa mentoria, que hoje está num grupo, 4, né? Acho que vai ser vocês 4. Se alguém desistir, se não quiser vir, está tudo certo. É vida que segue. Se essa mentoria no final tiver uma única pessoa, uma coisa vocês podem ter certeza da minha parte, eu estarei fazendo toda a entrega exatamente como combinado e prometido. E se não tiver ninguém, bom, eu uso esse tempo para pôr as pernas para cima. Porque em todos os processos que se fazem, toda troca, até consumidor e vendedor, e acaba não sendo diferente, apesar de que não existia essa aplicação no clube. Não era uma coisa, vocês não compraram o clube, por exemplo, não compraram o acesso ao clube, com a garantia de que haveria mentoria. Isso daqui é um plus, né? Quem sabe o valor que tem uma mentoria, eu tenho certeza que vai dar seus pulos e vai fazer acontecer. Até porque a meta é de vocês. As minhas metas, eu aplico tudo isso e às vezes pago outro mentor para resolver, para alcançá-las daquilo que eu não sei. Então, eu não vou cobrar, não esperem de mim, nem carinho na cabeça, do tipo, você não conseguiu? Então, tadinha. Não conseguiu, que pena, talvez não seja o seu momento, talvez ainda não doeu o suficiente para você decidir que isso não vai doer nunca mais. E tá tudo bem. Dito isso, eu vou dar uma olhada aqui, aí eu já quero quem tiver já feito a meta dessa mentoria, tá? Não quero 10 metas, não são 3 metas, não é a meta dessa mentoria, sendo que o que vai ser feito aqui é uma boa lapidação em todos os âmbitos que corresponde imagem, autoimagem e negócios. Ou seja, é uma mentoria que colegas meus, mentores, pagariam para mim fazer a parte de imagem, mesmo eles fazendo a parte de negócios, e ninguém pagaria menos de R$ 4.000.
Por esse mesmo motivo, não tem choro nem vela. Não conseguiu? Que pena. Talvez depois você me pague um valor desse e a gente refaça. Agora, se você compreende que você está pagando isso com a sua atenção, a sua determinação de mudança, eu acho que vocês vão ter um lucro que não dá para mensurar agora. E bora lá. Eu quero que quem já tem essa meta pode abrir o microfone, de preferência a câmera, gosto de ver vocês. Vamos falar sobre qual é a meta dentro dessa mentoria. Eu tô com a minha pronta. Eu fiz algumas coisas com a meta. Vamos lá, pode me falar a sua meta. Minha meta é se Fala aparecer. Minha meta é se aparecer no Instagram. De fazer vídeo para o YouTube também. E disso montar aula para poder dar aula, né? Fiz bem simples, que eu falei, meu, muita coisa. Você começou a fazer algum curso que tem lá no clube? Como é que tá isso? Parei nas metas, aí tô olhando os vídeos que você colocou do YouTube lá. Aí você veio com a mentoria agora, eu falei, meu, deixa eu parar um pouquinho, porque eu sou meio acelerada, você sabe, né? Eu falei, é muita coisa. Eu quero fazer devagar, porque você tá falando bem aí o que é para ser feito. E eu quero quero estar dentro. Bom, já começar numa correção, e aí, de fato, você vai ter que ir lá, assim, no Além do Espelho, dar uma assistida nas aulas. Tem uma das aulas lá que eu falo como se eu estivesse explicando para uma criança sobre metas. E eu fiz aquela aula justamente porque eu estava fazendo uma mentoria com aliadas que fazem o plano perfeito, que assistem toda vez, que até chegou a ir lá para fazer, ver ao vivo, e não fizeram. Uma meta que eu falei tem que ser smart. Mas, e o que seria uma meta smart? Ela é específica, ela é mensurável, ela é... Fugiu? Ela é atemporal, ela tem prazo, ela tem que ser verificada. E aqui, aparecer no Instagram vídeos para YouTube também. Quando, como e por quê? Ela não está dentro do que precisa ser uma meta. Uma meta, Carla, precisa... eu vou te explicar assim, ó, como se eu fosse fazer essa mentoria. A minha meta para essa mentoria é que durante 30 dias eu me comprometo a aparecer com consistência e intenção no Instagram e no YouTube, com o objetivo de transformar os vídeos em aulas. Aí, estão me ouvindo que deu uma... Qualquer coisa vai Não, me sinalizar. eu entendi de outra forma, então. Entendi outra coisa. Por quê? Deixa eu terminar de explicar. Se eu não colocar uma data, eu tenho uma meta? Não, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, eu tenho qualquer coisa menos uma meta. Eu até tinha colocado o seguinte: essa parte eu não vou entrar. Por quê? Se eu for entrar para começar essa mentoria dando uma aula do que de fato é fazer uma meta, é construir uma meta, a gente passa muito tempo e isso tudo já tem aula lá dentro do curso, além do espelho. Mesmo que você não for fazer o curso completo agora, está sem tempo, procura a aula, o que é uma meta smart. Assiste aquela aula que eu dei até exemplo. E, novamente,
para todas. Eu preciso ter uma meta SMART, e eu já vou explicar os porquês disso. Se eu não tiver uma data, qual é a probabilidade de eu dar o passo que eu preciso hoje? Eu vou deixar sempre para amanhã, e esse amanhã não chega. Se eu não tenho uma meta SMART, aí quando vocês compreender todo o contexto SMART, vocês vão entender isso. Se eu não tiver um prazo, eu não vou fazer. Se eu não tiver como medir, eu também não vou fazer. Olha o exemplo que eu dei. Nos próximos 30 dias, então é o prazo, 30 dias, eu vou aparecer com consistência tal, tipo, 3, 4 vezes na semana. Isso tudo é uma métrica. Ou seja, se eu aparecer uma vez na semana, eu estou dentro da minha meta? Não. Então, eu tenho que especificar. Se você quer aparecer no Instagram, você tem que colocar quando, como e por quê. Instagram, YouTube. Ou seja, qual é de fato a sua meta? É fazer vídeos diariamente, Reels que seja, diariamente, porque o que você gravar para o Instagram, se você gravar um Reels, você joga no short do YouTube. Você já vai chamando a atenção no YouTube. Ou seja, então, vamos pensar que a meta é todos os dias colocar um Reels nas redes sociais, no Instagram, e aí pode replicar, desculpa, para outras, e você pode colocar o mesmo vídeo como um short do YouTube. Eu faço muito esse tipo de coisa. Só que tem que ter. Quando você começa? Quantas vezes na semana? O que é de fato? Se não, isso aqui aparecer no Instagram e vídeos para o YouTube também. Pode ser em 2027. Pode ser amanhã. Pode ser a semana que vem. Você também não fala se é todos os dias ou se é uma vez na semana. Então, se você pôr um único vídeo, vamos dizer que você cumpriu a meta. Essa mentoria não é sobre como construir uma meta. Então, novamente, vão lá no curso, além do espelho, procura a aula que explica o que é uma meta SMART. Lá tem um exemplo sabe quando a professora vai dar aula de gramática? Qual é o sujeito, o predicado, o verbo é transitivo ou intransitivo? Tá nesse pé, bem didática, explicativa, como se fosse para uma criança entender. Por quê? E aí eu já falo, né, que vocês podem participar do plano perfeito, vocês podem participar do que for. Se esse básico aqui, que é o primeiro degrau, falhou, não tem plano perfeito que dê conta, não tem, não tem. Isso aqui é a frase que tem que ter começo, meio e fim, apesar de na aliança a gente falar começo, meio e meio, mas não é sobre construção de uma meta, é sobre uma vida, é sobre construção de melhoria, é diferente. A meta eu preciso especificar. Então, para que essa mentoria existisse, eu também me coloquei a meta até o último dia útil do mês de maio, a mentoria tem que estar formada, porque eu já tinha dito, mas eu não tinha falado a data. Lembra disso? Eu não tinha escolhido o dia da semana, tanto que eu coloquei uma enquete para vocês. Então, aquilo virou uma meta para mim. Quando eu fiz o grupo, a minha meta já estava construída no seguinte: até o último dia do mês, a mentoria tem que estar estruturada, as meninas têm que estar cientes e elas têm que ter decidido o dia e horário. Eu expliquei tudo isso para vocês lá? Não, a meta era minha. Eu só joguei o meu cumprimento de meta, eu só fui executando, ok? Então, Carla, sua primeira lição, e aí prazo demais, se não tiver isso, precisa dar uma olhadinha lá na aula, o que é uma meta SMART, e me trazer a meta SMART. Eu já vou anotar aqui, Carla, seu resultado de arquétipo, que foi 45% explorador, 30% mago e 25% herói. Vivi, você já tem a sua meta, como é que tá? Me fala.
Oi, boa noite, meninas. Boa noite. Você está me ouvindo? Estou. Que bom. Bom, a minha meta é. Na verdade, eu estou meio que sem metas no momento. A minha meta Eu está não, sendo. não ouvi direito, Vivi, perdão. Estou na rua, eu acho que eu vou ter que escrever. Então, põe escrita a sua meta, tudo bem. Eu vou pular aqui para a Ana enquanto você escreve. Ana, fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. A minha meta, ela tá. Não sei se ela vai estar smart, né? Que eu entrei, você já falando aí. Mas pode falar. Porque, assim, porque eu fiquei até meio assim na parte de como colocar a minha meta. Porque eu tô com a meta, na minha mente seria de melhorar na parte de conseguir me posicionar no sentido em tudo, não só em rede social. Eu tenho dificuldade até no dia a dia mesmo, quando é para ter, de me impor, né, nesse sentido. Aí eu não sei se entraria, se eu poderia colocar como meta também, se fosse o caso, uma parte de redes sociais, por conta de que eu também estou querendo voltar a oferecer serviços, e aí isso já afetaria, ou se eu teria que colocar uma meta diferente nesse sentido? Aí eu fiquei meio que Bom, bugada. antes de mais nada, você vai colocar o mais simples possível. Eu não lembro, eu vou olhar agora junto com vocês aqui o MBTI, o que vocês colocaram, a gente vai já entrar um pouquinho, bem pouquinho nisso. Porém, Ana, sabe aquela frase, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você Você vai faz todas as outras. Esta mentoria é sobre exposição em redes sociais, até porque vamos pensar que se vocês estivessem ok com a exposição, lógico que a Vivi está como CLT, porém, até se a Vivi quiser, lógico, o espaço é aberto para elas. Vocês têm um espaço lá no clube de estilo, que poderia ser colocado como profissional. E aí vamos pensar, até a Vivi, se ela quisesse estar ali exposta, e aí já um grande spoiler, para quem foi invisível, toda exposição é interessante. Lógico que a gente não pode sair do 8 por 80, porque todo excesso esconde uma falta. Mas vamos pensar que poderia existir a foto da Vivi e uma descrição de quem é a Vivi profissionalmente. Vamos pensar que uma outra empresa, alguém, veja aquilo e queira contratar a Vivi e a possibilidade é melhor do que o que ela tem hoje. Ué, oportunidades. E as oportunidades só dançam com quem está no salão. As demais que têm um empreendimento, poxa, porque ainda não tem essa imagem lá com a descrição. Gente, eu vou falar pelo meu negócio, pelo clube de estilo. Vocês compraram, vocês pagaram o clube. É um processo de compra e venda também. Se eu não exponho aquilo, se eu não ficar martelando aquilo, se eu não mostrar, eu vou ter clientes? Não. Eu posso até, pode ser que a Carla, a Vivi, a Ana, fale bem da Cindy, faça depoimentos ou até recomende. Mas mesmo para alguém que uma de vocês me trouxerem, eu não tenho que estar ok com a minha exposição de surpresa. Vamos pensar que hoje, de repente, a Ana falou e alguém me chamou. Cindy, eu gostaria de ter uma reunião, eu gostaria de conversar com você sobre o clube. Ninguém tem nada a ver se a Cindy está com a unha encravada, se a Cindy acordou num dia bom ou não, mas a Cindy, ela tem que estar ok para se expor até quando ela for solicitada, não é só quando ela se sentir bem para fazer, ok?
Eu vou falar por mim, se eu tivesse qualquer possibilidade dessas que vocês têm, eu ia caçar história para ter a minha exposição ali no clube. Por quê? Na minha opinião, nunca é demais. Entende? Então, voltando mais especificamente para te responder, e aí você vai entender por que eu dei toda essa volta e falei que é a maneira que faz uma coisa, a maneira que faz todas as outras. Esta mentoria foi desenhada para exposição social, para network, para que eu entenda quem eu sou, entenda as limitações que eu tenho, e aí quando a gente olha e pensa, né? Ana, qual é a sua meta? Quando ela me dá essa volta, ela me mostra o seguinte, provavelmente a hora que eu olhar ali nos testes dela, eu vou ver que é uma pessoa analítica, eu vou ver que é uma pessoa que tem essa dificuldade do pai pum. Entende? Só que vamos pensar que pode ser que você tenha que mudar em todas as suas áreas. Vamos fazer os 80-20, ou seja, vamos pegar os 20% que precisa mudar, que precisa reajustar, porque isso vai refletir no restante dos 80%? É isso, e sempre mentoria é sobre isso. Quando a gente trabalhar a sua meta específica, por isso que eu falei, tem que ser smart, que seja posicionamento das redes sociais. Eu acho que eu deixei um áudio assim, também bem en passant sobre, eu vou falar sobre etiqueta. Por quê? O que é interessante ou não a gente expor, eu vou falar sobre essa questão de comportamento e eu vou falar sobre a personalidade, porque não adianta, por exemplo, a maneira que um extrovertido puxa uma conversa, não tem como a gente, porque eu sei que tem mais alguém introvertido aqui junto, eu sou introvertida, não vai ser do mesmo jeito. A gente pode até puxar uma conversa, e a gente tem que entender isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, que até acho que talvez eu publicar alguma coisa, apesar que eu li um artigo hoje no LinkedIn, não lembro quem colocou, quando eu pensei em fazer um comentário, teve outra coisa que chamou a atenção e eu perdi a publicação. Mas, inclusive, o artigo era sobre a questão que é muito falada, os homens que menosprezam as mulheres, que diminuem o espaço das mulheres, toda essa questão machista que a gente está muito acostumado e já vivenciou também. Só que aquele artigo chamava atenção, eu lembrei muito fugiu o nome, do filme Diabo Veste Prada. Por quê? A questão de uma mulher diminuir outra, silenciar outra. E o artigo fazia essa pergunta: você já foi silenciada por uma mulher? E minha linha de raciocínio foi exatamente a seguinte: quando uma mulher tem o autoconhecimento, quando ela trabalha o autoconhecimento, quando ela se reconhece, e isso é o processo que vocês estão fazendo aqui, muito, muito isso, e principalmente isso. Quando a mulher se reconhece, quando ela sabe até os seus pontos de melhoria, quando ela entende as suas dificuldades, mas quando ela consegue enxergar os seus valores e tudo mais, essa mulher não silencia outra. Essa mulher brilha, e o brilho dessa mulher não ofusca a outra, mas ilumina o caminho da outra também. E aí, voltando para essa pergunta da Ana sobre a meta, faça uma meta SMART, ou seja, bem específica, sobre o seu posicionamento de redes sociais, a sua exposição nas redes. Eu não acompanho, eu não consigo olhar as redes de vocês o tempo todo, e aí até o seguinte, durante a mentoria já anota aí para ficar meio que como regra.
marca aí o meu arroba quando vocês postarem. Não precisa ser notável. E por que que não precisa? Porque, vamos pensar, tá bom, eu sou mentora e talvez outras pessoas vendo eu marcado vai falar, olha, a Cindy está mentorando ela. Isso seria bom ou ruim para mim? Seria ótimo. Mas a rede social de vocês é a autoridade de vocês, onde vocês, é o palco de vocês. Eu não estaria sendo ética e nem seria essa mulher que eu acabei de citar se eu fosse dividir esse lugar com vocês. Então, vai fazer um story, põe o meu arroba escondido. Todas sabem fazer isso? E aí, depois, se não sabe, lá naquele grupo vai ser o lugar de dúvidas e tudo mais. Como é que eu marco sem aparecer? Ou então, assim, não, eu quero que apareça, tudo bem? Ok, mas estou sendo sincera, coerente e, antes de mais nada, ética com vocês. O palco de vocês não é o meu palco. Eu estou no backstage mostrando qual é a melhor roupa para vocês e nesse palco, como é que vocês brilham nesse palco. Não para dividir. Ficarei honrada e muito feliz, muito grata, lógico, se vocês saírem por aí falando, olha, eu cheguei aqui por culpa da Cindy, foi a Cindy, aquela chata, mas ela fez isso aqui. Ótimo, mas sem querer ocupar um espaço que de fato não me pertence, tá bom? Então, meta smart sobre a questão de exposição. Olha para as redes sociais, Ana. E essa mudança vai repercutir em todas as áreas da sua vida, como tudo que eu faço, tá bom? Então, você também, mesmo conselho, vai lá, assiste a aula que explicando o que é uma meta SMART e reformule a meta. Hoje digamos que uma mentoria de alinhamento, tá? Infelizmente, a Beth já não veio. Se ela vai conseguir pegar o bonde andando, tenho minhas dúvidas. Se ela quiser, eu não vou tirar ninguém do grupo, tá? Isso vai ser uma das regras, eu não vou excluir ninguém. Tem mentoria que eu faço, e que talvez se vocês passarem por alguma delas, é assim, eu passo uma atividade, digamos, e hoje eu acho que a atividade aqui, deixa eu até ver a da Vivi, não estou com uma grande meta para atingir, fazendo pequenas metas semanais entre estudos, academia, vida social. Hoje a minha vida não está voltada à rede social. Ok, Vivi, então eu quero só que você pense o seguinte, se dentro dessa mentoria, dentro do seu campo de atuação profissional, por exemplo, se o que a Vivi olha como uma dessas metas, entende? Às vezes dessa exposição, porque como a mentoria é exposição social, não quer dizer que é uma rede social. Pode ser um network presencial, pode ser um posicionamento mais efetivo dentro da equipe, né? Sei lá, eu percebo que nas reuniões eu podia ser assim, eu gostaria de ser assado. Então, dentro dessa vida social, tá? E vamos pensar que poderia ter alguém aqui nessa mentoria com uma meta, digamos, de até um relacionamento. Mas se a pessoa tem dificuldade de se expor, como é que ela vai ter um relacionamento? Percebe como uma coisa acaba repercutindo em todas? Então, assim, pensa por esse lado, né? O seu âmbito comunicacional dentro desse profissional, ou né, dentro de alguma coisa assim. Eu não subi para o clube, nem lembro mais quem estava na reunião que a gente falou, que foi até o assunto que você tinha solicitado, mas é muito sobre isso, né? Até o nosso corpo, até o nosso intestino, e eu vou falar mais sobre isso, que eu tô até com uma collab marcada com a Jane, sobre eixo intestino
E sobre a questão, né, melhor versão, ela pode pensar em começar dentro no nosso intestino. Então, você vê como é tudo interligado. E aí, quando a gente olha isso, eu falo para vocês, eu preciso de uma meta até para a gente ter um norte. Sabe aquela história? Para quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve. A exposição social, de repente, eu poderia simplesmente abrir a mentoria e falar assim, a gente precisa se expor à exposição social. Atividade da semana, vocês vão fotografar, fazer um registro num network. Gente, isso é tão amplo, isso é tão mais delicado do que parece ser. Network não é entrega de cartão, network não é troca de rede social. Network é uma conexão exatamente como eu fiz com vocês. Conheci a Carla porque a Carla era a anfitriã do grupo regional da Aliança. A Carla mal aparece no grupo. Aliás, a Ana também. Mas eu tenho conexão com as duas. A Vivi não é aliada, mas a Vivi sabe tudinho que eu estou falando, pela minha conexão com a Vivi. A Vivi me conheceu numa mentoria gratuita e por ter feito essa conexão veio para o clube. Então, conexão é uma coisa que, assim, primeiro, e não é que a pessoa bateu e pá e pum e veio. Provavelmente, a Carla viu eu falar, a gente conversou, teve reunião de eu e a Carla entrar até madrugada. Teve muito tempo que eu e a Carla, a gente não trocou nenhum oi, que a vida é a vida para todo mundo. Mas como essa questão de conexão tem que ser genuína, ou seja, no momento que eu estive conversando com a Carla, quando eu expus o que é o clube, ou quem é a Cindy, as metas e tudo mais, aquilo ficou. Quando a Carla virou, uns dias atrás, e falou assim, Cindy, eu preciso de você, manda o link. Aquela conexão já existia, senão não existiria a compra. Certo? Então, a vida é assim, network é muito mais do que as siglas que a gente vê na internet adentro, e aí, né, é tão comum a gente ver em grupos, faz uma RC, faz uma RC com não sei o quê. Gente, aí você entra na bendita RC, a pessoa não sabe se portar na reunião, ou vai ter aquelas frases prontas assim, oi, boa noite, fala um pouquinho de você. Ai, gente, né? Afinal de contas, vamos aprofundar um pouco mais, vamos entregar para o mercado algo que está faltando, conteúdo, complexidade intelectual, e é sobre isso. Então, essa mentoria vai ajudar, vai contribuir para essas conexões. Eu sou introspectiva, muita gente acha que não, eu sou introspectiva. Eu não falo com todo mundo. Eu, às vezes, tenho que me lembrar de quando eu saio na rua, gente, de eu ver as pessoas e dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês acreditam? Eu sou essa pessoa. Eu sou horrível nesse sentido. Porém, às vezes vai no ônibus, no banco do lado, ou em alguma circunstância, eu bato o olho, e lógico, isso tudo foi estudo, aprofundamento e tudo mais. Eu sei a quem me direcionar, e aí eu vou me direcionar essa pessoa com intencionalidade. A intencionalidade de vender, nossa, se eu vender, maravilhoso, é o suprassumo. Mas eu consigo pensar, essa pessoa precisa saber disso. Aí a pessoa está falando alguma coisa, hoje mesmo eu estava segurando sacola, vindo do açougue, não sei o quê, e o carro na metade da calçada que tinha que ir para a rua para passar uma outra senhora com carrinho. Aí eu falei, poxa, a pessoa para num lugar que não sei o quê. Essa senhora, conversa a partir dessa frase, nossa, a pessoa tem que, né,
sem noção, que para aqui, não sei o quê, não sei o quê. Menina, você vê que, tal. Aí você mora pra cá, não sei o quê. Aí olha, eu sou mentora. Nossa, que interessante. A minha filha precisa disso aqui. Você tem um contato que a minha filha precisa? Peraí, pus a sacola no chão, peguei, eu vou, tá aqui. Mas é uma coisa que, assim, não foi do tipo, não é na rua chegar e entregar um panfleto, não é deixar, não, entendeu? Eu entrei em acho que 3 ou 4 estabelecimentos, mas foi só com ela que eu conversei hoje. E aí, quando eu vi, já estava me seguindo e não sei o que, eu falei, olha, que interessante. Então, a troca, o que é network, que nada mais é do que conexão, precisa ser feita de forma intencional. E eu vou te falar que dependendo do seu MBTI, dependendo do seu espiral, dependendo do seu DISC, dependendo dos arquétipos que você tem, que estavam ativados, isso é mais difícil. Ou isso fica estranho para o outro. Mas quando a gente se conhece, quando a gente entende por que eu faço da maneira que eu faço, e para as duas que é aliada, se não vir o encontro que está com o Elton, assista que ele fala bastante. Ele não fala literalmente sobre a imagem pessoal, mas se vocês acompanharem o encontro, vocês vão falar, caramba, é sobre isso, é a imagem, é a postura, é o comportamento, e é sobre isso que o clube vai entregar. Então, tendo uma meta específica e smart em todos os sentidos, com data, por quê? Eu falei que eu ia entrar nesse o porquê. Dentro da neurociência, que é o estudo do comportamento da mente humana, já foi comprovado o seguinte: primeiro, se eu não dou um norte para a mente que me comanda, que nós somos inconscientes, 95%. Então, se eu não der esse norte, se eu não driblar a resistência do meu inconsciente, eu vou passar uma vida tentando, eu vou passar uma vida naquela típica tentativa e erro. Quando eu falo assim, amanhã eu começo a dieta, esse amanhã tem que estar marcado. Dia 30 de maio, especificamente às 9h10, que é o horário do meu de jejum, eu entro em dieta X. Contar caloria? Vou entrar em dieta cetogênica, vou fazer low carb, vou fazer isso, seguida de jejum intermitente, eu tenho que especificar, eu tenho que mensurar. Durante os próximos 3 meses, a partir do dia 30 de maio de 2026, a minha dieta passa a ser X, Y e Z, seguida de isso, aquilo e aquilo, em busca da minha melhor versão. Isso é uma meta SMART. Ela tem data, ela tem especificidade, ela tem métrica. Porque se no dia 10 de junho eu estiver comendo sorvete, eu estou dentro da meta, gente? Só que se eu não colocar aquilo, você concorda que o meu inconsciente vai dar volta nesse caminho? É que hoje está chovendo. É que hoje é festa de não sei quem. Hoje. Nossa, a gente está nesse friozinho, mas hoje abriu esse sol lindo. Poxa, então eu não vou tomar o sorvete? A mente faz isso. Isso é o normal, tá? Não é porque eu sou mais fraca, não é porque, já te dou a voz, Vivi, não é porque eu não sei, é simplesmente porque este é o caminho normal que segue a mente humana. Então, a gente precisa compreender isso, e quando eu compreendo isso, o que eu falei sobre as mulheres, quando eu trago isso para minha mente, eu entendi, eu vou ser bem detalhista, a ponto de que,
Se amanhã eu tenho que começar uma dieta, hoje já não pode, eu não posso amanhecer, de repente, com um pote de sorvete lá no freezer. Ponto. Sabe? Entende o alcoólatra com um único gole? É isso. Pode falar, Vivi, que aí eu já resumo aqui. Opa, vamos lá, que você estava falando sobre as metas, né? De repente, comer o sorvete, a não ser que ele esteja dentro da meta. É porque a gente também pode alinhar aí uma refeição livre e tudo. Eu digo por mim, porque dentro dessas minhas metas pessoais, dessas pequenas metas semanais, eu tenho aquela meta de organização que eu venho seguindo. Então, com relação às minhas refeições, até por questão de saúde, né? Não só por questão estética, mas por conta da correria. Então, se eu não me policiar, eu vou comer errado. Eu comendo errado, eu sei que eu vou perder, eu vou ficar desanimada, que isso vai influenciar no meu rendimento, no meu trabalho. Então, assim, tudo isso é uma coisa que é a consequência. Então, eu tenho sentido, de 2 semanas que eu tenho conseguido trazer, né, desses últimos 15 dias, que eu tenho conseguido trazer consistência para essa minha meta. Eu tenho sentido mudança na minha pele, mudança no meu humor. Né? Hoje, uma sexta-feira, que eu poderia estar arrasada, acabei de chegar do serviço. E eu ainda estou com energia. Podia hoje ter sextado, ter feito tudo sextou. Então, o que acontece? Mas amanhã vou fazer aqui a minha refeição livre com a minha família, tudo. Se tiver sorvete, vai ter sorvete. Se tiver açaí, vai ter açaí. E tá tudo certo, porque está dentro da minha meta, está dentro do meu planejamento. Né? E, como eu falei, tudo tranquilo. Hoje, sexta-feira, tinha lá no serviço um stand da Cacau Show. O pessoal estava aproveitando porque foi dia de VR, né? Quem sabe do CLT, dia 30 tem o VR. Aí já tinha lá o stand. As meninas, vamos, não sei o que. Eu falei, não vou, porque hoje ainda não é o dia. Amanhã pode. Mas hoje não pode. Então, desde que esteja dentro da meta para não ficar um negócio também maçante. Então, a gente, né? Como eu posso dizer, até para a gente treinar, doutrinar o cérebro ali, um sistema de recompensa. Olha, eu não vou comer hoje, mas eu sei que amanhã tá marcadinho e eu vou comer. Então, eu vou guardar essa felicidade momentânea para amanhã. Amanhã eu fico feliz. Então, era só um É por adicional aí. isso, exatamente por isso, dentro do SMART, tem a pergunta se ela é atingível. Ou seja, não adianta eu querer fazer uma meta, por exemplo, que eu vou me alimentar de luz, se isso não é atingível. Não adianta eu, de repente, achar que eu não vou pôr alguma coisa diferente na boca, se, de repente, aquilo está até muito dentro, vamos pensar. Se eu não moro sozinha, se eu que cozinho, se faz... Tem coisas que vai apertar, exatamente como é em exercício, como é nas redes sociais. Gente, eu já não lembro mais quantos dias, mas eu ultrapassei 100 dias, ou cheguei no dia 100, de vídeos diariamente sem furar no Instagram. Natal, Ano Novo, esse último, não foi lá atrás não, foi agora. E foi até assim, tanto que aí abril eu falei, agora abril eu estou sabática, entendeu? Mas foi por quê? E isso veio de uma meta, era um desafio de 33 dias. Esse 33 dias chegou a 100 dias, e assim, não foi porque a mentoria em si seria 33 dias. E aí eu achei que 33 era o número quebrado, não combinava comigo. Aí eu pensei, acho que eu vou para os 50. Mas a meta era os 33, e virou 100 dias consecutivos. Nem no Natal e no Ano Novo foi quebrado essa constância. De domingo a domingo. Foi feito. Depois disso, eu falei, então, acho que eu vou fazer dia sim, dia não, e aí estava fazendo dia sim, dia não, mas eu vim até, foi uma coisa que eu olhei e falei, gente, eu fiz a cirurgia, antes da cirurgia, eu lembro que um dia antes de eu internar, eu subi um curso para a Udemy. E quando eu estava indo para a internação, eu recebi o e-mail da aprovação da Udemy para aquele curso, era o terceiro curso, terceiro? Não, era o segundo curso na Udemy.
Eu fiz a cirurgia, durante o repouso eu comecei a pensar que a pessoa que é inquieta, e virou o evento, Carla sabe disso, que fez parte muito da loucura, que veio da dona Carla a ideia, a gente pode usar o Centro Cultural, eu vou fazer o evento no Centro Cultural, e foi daí. E aí isso, né, continuou uma loucura de trabalho, de muitos detalhes, porque realmente entra muito detalhe. E aí eu percebi falei, gente, mas eu não parei. Isso foi agora em abril, que eu tinha outro evento marcado, e aí eu resolvi cancelar na última hora o evento, porque eu percebi que a equipe não estava naquele empenho. Foi até o evento que surgiu esse novo curso, Além do Espelho, o nome do evento seria esse. Pretendo ainda fazer como um workshop, enfim, mas foi isso. Aí eu falei, poxa, né, meus filhos estariam de férias, eu não parei, eu estava assim, e eu falei, eu estou percebendo que eu estou precisando de um tempo. Eu falei, quer saber? Agora vamos apertar aquele botãozinho bonitinho do F, deixa lá a rede social, deixa tudo. Pode ver, não está tendo uma constância. Está de todo abandonada? Não, toda semana eu publico um artigozinho, eu ponho um story ou outro, mas está desse jeito. E assim, você não tem que ser uma coisa encaixável ou daquele jeito para sempre. Você pode testar, você pode, né? O importante, principalmente para o seu inconsciente, e dentro daquele curso Além do Espelho, ele fala isso, porque é um curso para você atingir pequenas metas e consolidar no seu inconsciente esse hábito, porque o nosso inconsciente, ele não é mau, ele não é bom, ele só é o espelho do que foi treinado, do que foi aprendido. Muitas coisas a gente trouxe lá da primeira infância. E, às vezes, esses ensinamentos não eram coisas consistentes que realmente nos levavam para grandes feitos. Ou a gente era louca do estudo e não admitia fazer uma coisa ou outra coisa diferente, então a gente tinha aquela situação, ou a gente deixava a vida levar. E aí foi construindo essa raiz toda, um emaranhado que hoje a gente fica, às vezes, perdida. E como o inconsciente faz isso? Exatamente como fez com a Ana. Então eu vou fazer uma meta porque eu vou participar de uma mentoria. Cindy, eu fiquei na dúvida, rede social, ou isso aqui, porque aquilo ali também, mas talvez aquilo. Olha, então, se a Ana não estivesse na mentoria. Olha a importância de uma mentoria. Se eu não tenho uma mentoria para alguma coisa assim, e sem eu perceber, eu entro no modo, então primeiro eu vou fazer a faxina em casa. Quando eu terminar a faxina em casa, eu vou tomar um banho, eu vou estar disposta, que nem a Vivi falou, e aí eu abro a câmera e faço tal coisa, ou aí eu escrevo aonde eu quero chegar. Não, a hora que estiver terminando a faxina, eu vou lembrar que eu não comi, eu preciso comer alguma coisa. Aí eu vou comer alguma coisa. Mas bateu o cansaço? Amanhã eu vejo isso. É exatamente assim que o nosso inconsciente se comporta. Quem nunca, não é? Então, a gente precisa ser específico, a gente precisa ser cirúrgico. O que eu quero? Se essa mentoria está oscilando tanto, gente, é a minha internet, vocês estão me ouvindo bem? Tá. Qualquer coisa, põe aí no chat alguma coisa, que eu fico com medo de estar falando e estar oscilando. Então, essa mentoria é exatamente para tirar vocês de um lugar, às vezes, de dúvida, de faço ou não faço, mesmo a questão da Vivi, eu tentaria ver alguma coisa, talvez até no viés daquela situação de reforço, de não entrar em visibilidade, não do excesso de visibilidade, sabe? Um equilíbrio entre esse aqui é o meu lugar,
eu não preciso usar a melancia na cabeça, mas eu não me permito mais ser invisível. Entende? Eu acho que é legal. Você não pegou o encontro, mas foi falado essa questão, e eu até trouxe a Jane no encontro justamente por conta disso, e como ela já tinha me pedido, que ela falou, vamos fazer uma collab, e aí eu, né, falei, vamos falar alguma coisa assim entre o viés nutrição e imagem pessoal. E como eu estava falando isso, eu falei, a Vivi solicitou, tal, então ela falou, gente, é um assunto muito interessante, então acho que é dia 5, eu tenho até que ver, que a gente marcou, eu ainda não divulguei, eu tenho que fazer, e a gente pretende fazer algo assim, até eu brinquei e falei, vamos usar o TikTok, coisa que eu nunca uso, eu ponho uma outra coisa lá, mas é uma rede que está sendo cobrada, e aí como eu também, né, falo, tenho mentores, então está na minha meta, pôr o TikTok para jogo e vamos ver no que dá. Mas eu aviso vocês. E tudo isso tem a ver, sim, o intestino é aquela situação do inconsciente, tanto que a neurociência fala hoje que o intestino é o chamado segundo cérebro. E aí o que acontece é, se você vê vários tipos de doenças, sinusite, rinite, ela está interligada ao intestino. Deixa eu tirar o relógio do meu filho daqui, porque pode ser isso que cada vez que ele dá um negócio, interfere aqui no nosso. Então, ela está interligada ao intestino. Outra reação do intestino, quando eu estou num lugar que eu tenho que me recuar, o intestino recua, o intestino prende. Se eu estou num lugar, sabe a frase me cagando de medo? Isso veio da neurociência, porque efetivamente, dependendo do susto, do medo que se tem, o organismo falta, tipo, então é involuntário. Então, isso tem muito a ver. E aí, isso pode te ajudar nesse sentido, lógico, tá? É obrigatório você participar de todas as mentorias que eu inventar aqui, porque isso foi um bônus, foi uma coisa. Não, né? Mas se você está aqui, se você puder estar, utilize isso ao seu favor. Eu acho que pegando esse viés e aproveitando que você está aqui, deixa eu te perguntar, seu resultado do MBTI foi esse ESTP, o empresário, é isso? Eu só achei estranho, eu não sei se a Beth copiou, se ela fez, porque como ela não apareceu, ela copiou aqui que estava dando o mesmo resultado. E eu não vejo a Beth assim, mas tudo bem. E aí depois ela pôs outra coisa, mas não entrou na reunião. Então, infelizmente. Aí, você leu sobre isso e você compreendeu? Sim. Beleza. É que daí fala bem Carla. pouco, né? O outro tinha mais informações, só que também estavam bem confusas. Então, ela falava assim, você tem muito de FE e você tem que usar mais o seu si, alguma coisa assim. E aí, meu Deus. Aí tava Não, assim, não, depois bagunçado, mas... aquele outro link que eu coloquei, eu gosto muito mais. Mas depois, uma outra hora, a gente, talvez até dentro da mentoria, a gente vai entrar nisso. Como eu falei, ó, vocês veem que aqui acho que só a Vivi é extrovertida. Eu sou introvertida, eu sou I. É isso que Nossa, mas eu corresponde. achei que ele introvertida, assim, gente. Até um tempo atrás. Aí você parou de ser invisível e talvez o seu grau de introversão era baixo, apesar de tudo. Tinha camadas, você talvez era introvertida porque precisava, foi seu mecanismo de defesa. Tá? Normalmente, isso aqui não costuma mudar. Muda, às vezes, quando a gente vê, eu tinha acesso a um do Marcelo Lilman, mas eu teria que voltar nos estudos. Gente, é tanta coisa que a gente fica pirada. Ele nem chama de MBTI, ele tem outro nome, acho que MBI, que ele fala, não lembro. Enfim, ele é ótimo, maravilhoso, e o teste dele chega a dar cada letra a porcentagem.
Então, tipo assim, eu conseguiria saber se você é extrovertida num grau muito grande ou num grau um pouco perto do introvertido. A Beth está chegando agora. Espera aí. Então, o que que acontece? Quando você tem um grau, por exemplo, eu tenho um grau de introversão não tão grande para o introvertido, não tão dentro do introvertido. Então, se eu precisar, eu consigo me modelar para aparecer mais extrovertida. Lá dentro de mim muda? Não. Sabe o que lá dentro de mim acontece? Eu vou me desgastar um pouco mais. Eu consigo, mas eu me desgasto. E tudo isso é equivalente. Agora, só diante disso, sabendo que quem é, e olha a diferença, a Carla é INTP, a Ana também é I, e também é N, mas ela é FP. Depois eu vou pegar, porque naquele outro que eu mandei, deixa eu ver, alguém fez por aquele? Eu acho que não. Não. Aquele outro aparece muito assim, que nem apareceu da Vivi, tipo, o empresário, o meu é o arquiteto, entende? Então, isso daqui mostra o seguinte, concorda que uma pessoa que é introspectiva, ela vai conseguir se expor de uma maneira, até um certo grau. Para ela pode aprender, sim, técnicas e fazer com naturalidade até um ponto. O extrovertido vai ter outra pegada, outro jeito. Sabe o que mais pega em cursos que generalizam, tipo assim, eu vou ensinar network, vou ensinar você se posicionar no Instagram. Eles enfiam todo mundo numa caixinha só. A mentoria já começa sabendo o seguinte: quem é você dentro desse contexto? Se você é uma introvertida, jamais, por mais no TikTok, você não ia chegar no TikTok e ficar naquelas dancinhas. Não ia rolar, entendeu? Para um extrovertido, pode ser que role. Pode ser, porque ele está tudo bem. Agora, para o introvertido, isso daí dói, isso daí pesa num grau que pode até fazer e pode ter resultado num dia, mas aí já não sustenta a consistência. E a gente está falando de algo que, se é necessário para que a gente trabalhe com isso, seja nas redes sociais, seja em eventos, seja na questão sociedade, por exemplo, até para se fazer mais amizade, enfim, se eu não entendo quem eu sou, eu não sei respeitar o meu limite. E outra coisa que vocês sempre ouvem eu falando, quais são os valores inegociáveis lá dentro do curso Além do Espelho, também eu cito isso. Por quê? Porque se eu sei que eu sou introspectiva, e se eu sei, está ciente, está latente em mim os meus valores inegociáveis, o que eu não vou abrir mão, quando chega uma parceria e fala, Cindy, a gente vai te pagar tanto para você fazer isso, aquilo, eu vou olhar e falar, vai rolar não. O valor é bom, seria, mas isso aqui não rola, porque não vou me sentir bem. Ao contrário disso, até, como eu falei, gente, em abril eu pus um limite, porque eu falei assim, não, tinha uma equipe para fazer um evento, e eu estava esperando tal coisa, e eu vi, passou um dia, e eu falei, opa, ó, faz o seguinte, o assunto de quem é? Seu. O nome de quem é? Seu. O curso que eu já fiz, está feito, tanto que é o que vocês já têm acesso. Eu estou até descabelada, gente, eu estava sem notebook, meu notebook tinha queimado, estava tudo acontecendo, eu numa loucura, numa estafa. Fui para casa de uma amiga, fui gravar, fui fazer
Ainda falei, ela falou, quer arrumar o cabelo? Não, hoje vai ser assim, eu vou fazer assim, porque esse é o meu melhor de hoje. E tá tudo bem, eu tô colocando ali o conteúdo. E aquela imagem, apesar de não ser a minha melhor, era o que eu podia fazer. Aquele dia não estava me constrangendo a ponto de eu não abrir a câmera e fazer. É diferente, entende? Mas eu falei, não, agora as outras pessoas que não cumpriram com o combinado, então eu falei, opa, então faz o seguinte, o dia que você tiver, falei, só o lugar não me contenta. Olha aqui, ó, de onde eu estou falando com vocês. Eu não poderia fazer um workshop? Não podia ter 200 mulheres aqui na mesma sala? Podia. Eu falei, não, eu vou me deslocar da minha casa, eu fiz já tudo isso, fiz página para divulgação, tanto que quem olhar no meu Instagram, eu coloquei lá no meu Linktree, porque aquele curso eu não mandei para a Udemy. Se eu mandasse, aprovaria, tenho certeza. Tá com todas as regras. Poderia pôr na Hotmart? Poderia pôr. Eu falei, quer saber? Não, esse eu vou vender só por mim mesma, ele já está numa plataforma. Então, assim, às vezes a pessoa olha e não vê, ou não tem condição de entrar no clube, para ter acesso a tudo. Então, ela vai lá e compra só ele. Está lá, num valor ridículo, com página de venda construída, foi tudo eu que fiz sozinha. Aí eu só virei e falei para a equipe, então, o dia que vocês tiver o local, a decoração, do jeito que eu coloquei, e o público dentro disso que faz sentido, você só me avisa. Eu chego aqui e seguro o palco, tá tudo bem. Agora, eu ter que ir atrás do público, eu ter que orientar, porque queriam... A gente passa um TNT rosa, lembro que numa reunião eu falei, para tudo. Por que, Cindy? Eu falei, gente, não é outubro rosa. Não é isso. Falei, peraí, você quer pôr, você pode pôr TNT, não é questão de gastar, mas assim, tem TNT que tem até arabesco dourado, o TNT creme, arabesco dourado, um espelho de frente, uma mesinha, não tem palco, pode ser um tapete, olha que elegante, mas delimita ali o local e tal, assim, aí pararam, olharam para minha cara, eu falei, qual era o orçamento da decoração? Falei, eu acho que vocês vão gastar menos com a minha ideia. Nossa, e fica lindo. Então, é a questão, o poder da imagem. Então, não adianta, vocês não vão querer me chamar e faz uma papagaiada dessa, e depois falei, não. Então, faz o seguinte, vocês não estão conseguindo, e cadê o público? Fulana tem mais de 200 mulheres. 200 mulheres de que faixa etária? O que elas fazem da vida? São empreendedoras? Falei, porque senão a maioria é mais idosa. Eu falei, gente, não faz sentido eu fazer um evento no asilo. Convenhamos, teria problema nenhum. Mas se fosse para eu ir fazer o evento no asilo, ao invés de eu fazer um curso para aprender a fazer metas, talvez eu faria um curso para aprender a ressignificar o passado. Eu falei, entende? Eu falei, gente, eu sou uma profissional de comunicação não verbal, a mais abrangente. Eu bato o olho numa pessoa, eu sei muito até do que ela pensa. Não faz sentido isso. Se eu for falar o que eu falaria no evento que eu estabeleci do Além do Espelho, por exemplo, para a mulher realmente se priorizar, dependendo da idade que for, ela vai começar a chorar porque ela levou uma vida sem se priorizar. Ela já não vê expectativa lá na frente. Então, quer dizer, não faz sentido um negócio desse. Vamos ter coerência. E aí eu cancelei o evento. Falei, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas vamos cancelar. E aí a gente para pensar isso aí depois. Enfim, então, quando a gente olha para isso aqui, a gente está fazendo o seguinte, a gente vai fazer uma lapidação e trazer um autoconhecimento para que, antes de mais nada, vocês se entendam exatamente como são. E respeitem isso. Porque não é porque eu cheguei a 100 dias e que até no dia de Natal que eu estava na casa da minha irmã, eu falei, gente, todo mundo chill,
é 1 minutinho para eu gravar. E gravei, que isso vai funcionar para cada uma de vocês. Isso funciona para doida aqui. É diferente. Pode ser que vocês façam 1000 dias sem interrupção, entendeu? E pode ser que para vocês nem chegue a 1 semana. Agora, por isso que não fui eu que cheguei aqui falar, a meta dessa mentoria é... Não, qual é a meta de cada uma de vocês? E dentro disso, eu já estou ensinando, cada vez que fizerem uma meta, ela tem que ser smart, não importa. E vou falar outra coisa, não importa até o seguinte, Cindy, eu não me vejo daqui 30 dias, ou fazendo 30 videozinhos diariamente, assim, eu não me vejo. Você olha o seguinte, e aí se pergunta, eu não me vejo porque eu não tenho capacidade? E se é isso, eu vou ensinar aqui como fazer. Então, caiu por terra já. Eu não me vejo porque eu acho que eu não tenho assunto. Isso daqui vai trazer coisa dentro de vocês que estão escondido. Como eu tenho certeza que se eu falar, Vivi, pode falar dentro da mentoria que ela participou lá no céu, que ela não faltou nem um dia. Eu lembro que até nos últimos dias, eu fazendo uma atividade muito, foi eu e ela se emocionou e ela falou, me trouxe isso, isso, isso. Então, essa é a pegada. A gente vai mergulhar fundo. É com uma intenção simples, não vai ser com nada que vocês não tenham acesso, mas requer comprometimento, atividades dentro do prazo, porque eu não vou ficar voltando. Chegou depois, pegou o bonde andando, tenta ver se a coleguinha está na disposição e na boa vontade de te reposicionar. Se a coleguinha tiver, que legal, porque quando a gente ensina, a gente reaprende. Isso é um fato. O grupo é de vocês. O que eu recomendo? Não encha o grupo com figurinhas. Isso tira o foco, isso é infantil e a gente está falando aqui também de etiqueta. E, dentro da etiqueta, a gente tem que entender que tempo, sim, é a nossa moeda valiosíssima. Então, ninguém tem tempo para perder, para ficar olhando e tentando interpretar figurinhas. Sobre figurinhas, até numa outra situação com outras pessoas, eu comentei o seguinte, do pode, não pode. Eu gosto da frase poder pode, mas deve. Né? Outra coisa, estamos aqui para crescer. É sexta-feira. Esse horário. Eu preferia, até se fosse com vocês, seriam ótimas companhias. Tá tomando um vinhozinho, uma cervejinha e dando risada. Mas estamos aqui, colocando nosso tempo para jogo, para buscar uma melhor versão. Então, dentro disso, foco no que precisa. E ainda dentro disso, o que posso ou não posso? Eu sempre penso o seguinte, a próxima mesa que eu quero sentar, caberia figurinha? Caberia a piadinha? Então, eu me comporto exatamente como alguém que já está sentado na mesa que eu pretendo sentar futuramente. Dito isso, hoje não é o primeiro dia da mentoria, hoje é só o alinhamento. Beth, eu quero saber se você fez, de fato, como que chama? O teste, o de arquétipo eu não vi da Beth, o das outras meninas eu já tenho. Carla, o seu dossiê de análise cromática também já vai incluir essas informações. Tanto o arquétipo, como isso daqui é interessante.
A gente vai falar durante essa mentoria, eu vou entrar nessas especificações, o que quer dizer cada uma dessa letrinha do que deu no MBTI. Beth, eu quero que você me sinalize se você conseguiu fazer esse teste, porque o seu, você colocou aqui, deu igualzinho o da Vivi. Então, eu fiquei na dúvida, eu achei estranho. Se não, você vai no outro link, num link que eu coloquei ali, deixa eu ver aqui até qual é, como chama, tá assim, ó, 16 personalidades teste de MBTI Myers-Briggs. Esse é mais simples. E aí faz. Eu também coloquei em algum lugar no grupo o link de arquétipos. A Beth também precisa, até porque a Beth, não sei, que até hoje não me manda nem a foto para fazer a análise cromática dela. E por que se tem análise cromática? Isso ajuda? Sim, dentro dessa mentoria, a Carla já vai ter recebido, a Ana já tem, a Vivi já tem, vocês vão poder verificar o seguinte, mesmo que nem no caso da Vivi, ela não vai trabalhar redes sociais agora, mas dentro do dossiê de análise cromática, como ela tem as melhores cores e tudo mais, ela também, aquilo traz uma facilitação de se expor. Ela já sabe qual é a make que ela usa para ela não ficar no tentativa e erro, para ela não passar um batom que, de repente, só vai ser visto o batom ou então vai deixar ela pálida. Entende? Então, a análise cromática, ou seja, a cor é a primeira percepção de imagem. É a cor. Se a gente está falando de exposição, seja nas redes sociais, seja socialmente, seja dentro de um networking, é importante. Eu adoro usar cor escura. Adoro. Ok, ó. Apesar que eu não estou toda de preto. Mas, se eu vou num ambiente para networking, vocês não me vêem de preto. Não me vê, porque eu já sou introvertida. Eu já sou quieta na minha. Se eu for de preto, sabe o que vai acontecer? Sabe qual a mensagem que eu transmito? E se eu for de preto e ainda escovar, branchar o cabelo, lascou. Então, eu não vou, porque se eu for de preto, as pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, ela é metida. Não, ela é séria. Depois que me conhece, elas podem me ver de qualquer jeito, descabelada e tudo, mas eu falo, é a Cindy, é aquela doida. Mas eu tomo esse cuidado, porque eu sei que o arquétipo do governante que eu tenho muito de frente predomina. E aí eu de preto, que é uma das cores do governante, eu vou ficar a governanta, eu vou ficar chata, ninguém vai vir falar comigo. E quando eu for falar com alguém, eu vou ser a metida, porque a governante está muito ali de frente. Então, eu mesclo, é intencional. E foi por isso que eu falei, ó, isso aqui é interessante. A minha rede social, a minha logo foi construída pensando em arquétipo. As cores do clube de estilo foram feitas dentro disso. Então, vocês vê lá, o escuro, o negro, a presença do governante, mas os nuances em lilás e dourado, que traz a magia do mago. O mapa, o tipo, vem que eu sei para onde eu estou levando vocês. O meu tom de voz é intencional por isso. Então, quando a gente junta, parece bobeira, mas quando a gente junta tudo isso, a gente consegue construir o que chama de narrativa, repertório, storytelling. E é sobre isso que a gente vai percorrer, esse caminho que a gente vai percorrer aqui. Bom, Beth, se você não pode falar, tenta colocar para mim sobre o teste, eu preciso saber disso. O que eu perguntei para as meninas? Qual é a meta? Qual é a meta desta mentoria?
Foi falado sobre aparecer no Instagram, no YouTube, posicionamento, e o que eu falei? Não precisa ser complexo, só precisa ser smart. Não sabe ainda o que é uma meta smart? A Beth era uma das pessoas que estava na mentoria quando eu vi até a necessidade de gravar a aula da meta smart. Eu não, deixa eu pensar, eu vou ver se eu pego o vídeo para facilitar para vocês. Olha que legal, vocês estão me pegando numa fase boazinha. Eu estava no mês sabático, estava tranquilinha. Eu vou pegar o vídeo da aula e vou jogar no grupo. Eu quero que vocês assistam e aí refaçam a meta. Vocês não vão esperar a próxima semana. E tudo bem fazer essa mentoria semanal, gente? Dá? Tá. Então, ok. Então, ao invés da gente ter a reunião do clube quinzenalmente, que hoje seria um dia de reunião do clube, eu já usei para fazer isso, como vocês que estão aqui, é isso. Então, o que eu vou fazer? Vai ser semanal, a gente pula a questão da reunião do clube e segue só nessa mentoria por hora, para não virar um monte de coisa. Eu vou colocar o vídeo. A primeira tarefa de vocês é trazer a meta SMART. Até quando? Até quinta-feira. Eu costumo até falar até quinta-feira, 0h. Porque eu amanheci na sexta-feira, dia da nossa reunião, eu não vou mais ler. Quer falar, Carla? Pode abrir o microfone. Tá escutando? Tô. Estou no microfone. Deixa eu te perguntar, você falou até quinta-feira para fazer essa meta. Aí é para pôr no grupo? Põe no grupo. Põe por escrita, meta. Cada uma vai pôr a sua meta. E aí, dentro desse conceito SMART, eu quero, sei lá, me expor com consistência diária, olha só, então eu sei que é diariamente. Durante os próximos 30 dias, vídeo. Com conteúdo, não vai ser vídeo, Cindy, eu não quero fazer só vídeo. Vou fazer vídeo, mas eu vou mesclar entre vídeo e, sei lá, carrossel. Eu vou fazer tal coisa. Ou seja, não é que vocês têm que fazer algo fora do contexto. É como a Vivi citou sobre a questão, às vezes, de uma dieta. O que funciona para você? Eu tenho, sei lá, 5 minutos na hora do almoço de segunda, quarta e sexta. Então, a minha meta vai ser que segunda, quarta e sexta, durante um mês, eu vou expor conteúdo na minha rede social com o intuito de melhorar. Isso é uma meta SMART. Por quê? Agora pensa, você colocando no grupo, eu estou usando aqui, que foi uma coisa que eu pensei agora, numa técnica, numa tática, também da neurociência, que é o quê? Quando você expõe, outras pessoas sabem a sua meta, você mesmo se envergonha de não fazer por ela. Então, você expõe, você deixa isso público, ali no nosso grupo, é só entre a gente. Então, aquilo também faz com que você fala, tá todo mundo vendo, as outras estão fazendo, eu não estou? Então, peraí, sabe? Isso funciona. A gente vai trabalhar muito a situação disso, a imagem. Ou seja, eu vou falar sobre cores, eu vou falar sobre postura, eu vou falar sobre comportamento, eu vou falar sobre o olhar na câmera, como é que eu acostumo, ao invés de ficar assim, olhando para vocês, eu olhar aqui, parecer que estou falando no olhinho para cada um. Entende? Isso muda. Gestual, palavreado, né? Como é que a gente constrói de fato? Porque muito se fala sobre autoridade. E por isso que eu comecei falando. Vocês não precisam me marcar a ponto de outras pessoas verem, por quê? Aquele palco é de vocês. Eu quero vocês brilhando ali. Eu estou no backstage, atrás do palco, nessa hora. Mas, quando você sabe que a autoridade não é você fazer carão, não é cruzar os braços, não é usar blazer,
mas é você falar com consistência, você saber aonde olha, você saber como gesticula, você apontar e a pessoa sentir, e é para mim. Isso é autoridade na rede social. Isso muda. Então, quando eu vou gravar uma aula, quando vai fazer uma coisa, nem sempre dá, nem sempre dá. Você está falando com o notebook, o certo seria o notebook estar numa altura mais elevada, etc. Tem muita coisa assim. Mas o importante é você conseguir fazer com que a pessoa do outro lado se sinta familiarizada. A gente gosta do que é familiar. Quando a gente mora na comunidade e que é familiar para a gente ouvir senta, 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 é normal a gente pôr essa música. É por isso que eu falo, qual a mesa que você quer sentar depois disso? O que você anda ouvindo? Outro dia eu me espantei porque uma pessoa falou, como assim? Você está escutando isso? Eu falei, qual é o problema? Eu escuto. Nossa, desde quando você está mais metido? Eu, porque eu estava ouvindo Mozart. Gente, isso eleva a frequência. Isso também foi falado no último encontro com o Elton, sobre frequência. Eu falo muito disso, vocês já me ouviram falar. Ele falou, ele trouxe muita coisa que se a gente fosse jogar assim, falasse assim, isso. Aliás, ele trouxe, eu não sei quem de vocês, com certeza alguém já ouviu. Provavelmente a Vivi por conta da mentoria do céu. A história, eu não lembro onde foi que eu contei sobre a história, só que eu falei, a mulher foi fazer a carne, cortou a ponta, e, nossa, essa carne é tão gostosa, porque você corta a ponta? Eu aprendi assim com a minha mãe. Estava na casa da mãe, a mãe corta a ponta. Por que você conta? Eu aprendi assim com a minha mãe. Então, a pessoa fala, nossa, mas por que? Né, fica tão pouquinho, em vez de fazer a carne toda, fica... Aí eu cortava a ponta, porque eu não tinha panela que cabia. Ele contou a mesma versão, essa mesma situação, essa mesma historinha. Eu não lembro qual foi, ele usou travessa, o frango, por que tirava, né, a coxa, e uma coxa, uma asa, e aí fazia de outro jeito, né? Mas por quê? É porque a minha panela não cabia, a minha travessa não cabia. Ou seja, naquele encontro está falando muita coisa que sim, eu já explanei, já expliquei, né, e vem muito desse comportamento inconsciente, e fala muito sobre essa questão da postura, do comportamento, de que para você subir um degrau da vida, para você ir para o próximo nível, isso ele não falou com clareza, mas eu falo, você pode ser o descobridor de qualquer coisa. O autor da teoria, como Elton Euler, você pode ser a pessoa que sabe que cada órgão representa sobre a emoção, como Cristina Cairo. Você sabe, você pode saber tudo isso e você pode buscar tudo isso. Mas eu afirmo uma coisa, que se a sua imagem pessoal não estiver condizente e coerente com quem você está querendo se tornar ou buscando essa lapidação, todo o outro processo vai ser árduo e provavelmente você cai de um degrau e se estabaca até aprender que para sentar na próxima mesa, numa mesa mais elegante, o seu andar precisa ser mais elegante. Para o seu andar ser mais elegante, você precisa saber que sapato usar. Para você saber o sapato que vai usar, você precisa entender quem você é. Aqui a gente começa nesse grande entendimento. MBTI, arquétipo. Se vocês quiserem, me sinaliza, eu caço aqui o link do DISC, para quem ainda não tem. Mas é interessante. Tudo isso fala de quem se é. Hoje, muitas vezes, eu me arrumo para determinados locais e eu não uso o que eu mais gostaria de usar, porque vem muito da imagem do governante, mas o que eu preciso usar justamente por me conhecer. Então,
é sobre isso. Não tem como a gente se expor numa rede social, se expor na vida, se expor numa reunião, sustentar uma reunião, sustentar que seja um encontro simples, fazer novas amizades, fazer uma propaganda, se a gente não estiver bem com a nossa própria imagem. E não é estar montada, porque, olha só, se fosse só eu me arrumar, a minha intuição, o meu gostar, eu iria me arrumar, tipo como a Miranda do Diabo Veste Prada, né? E quem aguenta? Ninguém. É a governante. Ela é a persona certinha do governante. Mas não dá para ser assim. Então, por esse motivo, às vezes a gente tem que, não é estar mais arrumado, é estar coerente, condizente e intencional. Alguma pergunta, alguma dúvida? Falem agora ou se calem para a mentoria. Pode falar. Ninguém tem dúvida. Boa noite, meninas. Boa noite, Beth. Desculpa a demora, a tardança, só que estava jantando, almoço e janta, então cheguei tarde. Ao respeito do Arquétipo. eu fiz hoje, estava fazendo. Só que aí eu mandei só uma foto geral, né? Porque aí sai um monte de coisa. Sai Beth, se você sobre puder, tá? Se você puder, eu vou sinalizar de novo os dois links, tanto do MBTI, que é mais fácil, quanto o do arquétipo. É assim, infelizmente, eu ainda não cheguei num patamar de conseguir fazer esses testes por mim mesma. Quando eu estava quase conseguindo do arquétipo, a Silvia com os negócios dos eventos, eu tenho que começar do zero. Enfim, é difícil, às vezes, a gente construir todo um teste. Talvez depois eu contrate a Ana, né? E aí pode ser. Aí a gente chega ali. Mas, enfim, por hora, é só esses links que eu tenho, né? Que são links abertos, mas eu vou direcionar os dois que eu acho mais fácil. Tenta fazer para a próxima semana você ter, ou a hora que você fizer, e aí de arquétipo, que nem a Carla fez. O que a Carla fez, ótimo, você vê que dá os 3 arquétipos e a porcentagem. Quem caiu? Não, ninguém. E a porcentagem. Então, por esses arquétipos e as porcentagens, que nem quando eu fiz o dossiê da Vivi, que está até o vídeo lá no clube, então eu explico. No dossiê da Vivi, até eu falei, Vivi, como você vem de uma situação de invisibilidade e tudo mais, você vai usar a imagem de tal, o cabelo de tal e o comportamento de tal, para fazer sentido ao que ela está fazendo. Tá dando certo, Vivi? Muito. Tô voando. Aí, ó. A menina Inclusive, era as minhas ausências foram exatamente por ser requisitada, só para poder colocar o adicional aqui. Porque foram 2 ausências assim, muito. Uma foi um aniversário de uma amiga, né? E a outra foi meio que aleatório mesmo. Não, você tem que vir, você tem que participar e tudo. Eu falei, não, mulher, mas eu tô. Não tem problema. Se for dinheiro, a gente paga. Eu falei, meu Deus. E foi rolê, umas coisas mais ou menos assim. Mas tá dando muito certo. Estou muito feliz, sim, muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz. Já estou aqui copiando o link da aula Smart e colocando no grupo. Vou fazer isso que eu falei mais para a Beth, acho que ela que teve isso, porque quando eu vi ali a foto, Beth, do que você mandou, a minha impressão é que veio a foto do que era o resultado da Vivi. Eu até comentei isso aqui hoje. Essa reunião está sendo gravada, eu vou ver se ainda esse fim de semana eu pego ela, jogo para o YouTube, porque tem que ser assim, eu tenho que esperar, provavelmente amanhã de manhã está no meu e-mail, aí eu pego do meu e-mail, jogo para o YouTube, e aí eu jogo aqui no grupo. Por quê?
de repente alguém quer voltar nessa conversa de hoje para tirar alguma dúvida, para ter certeza de alguma coisa, apesar que acho que foi simples, mas a questão é o seguinte: próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos começar a caminhar para a meta que vocês têm até quinta-feira para colocar no grupo. Novamente, o que vocês vão colocar? Vocês vão assistir, é uma aulinha de poucos minutos, o que é a Meta Smart, dando exemplo. Então, vocês vão escrever e colocar por escrito lá no grupo, e tenham, lógico, para vocês, qual é a meta. Para a Beth, que chegou depois, qualquer dúvida, qualquer coisa, Beth, aquele grupo vai ficar aberto para vocês o tempo todo. Vocês podem trocar ideias, vocês podem falar, gente, olha, eu tive um insight, mais alguém? Gente, eu não entendi tal coisa, alguém me explica? Como eu falei aqui, ninguém tem obrigação de nada, porém, cada vez que se ensina algo, a gente reaprende. Essa colaboração, e aí, para quem já também está acostumado a vir em coisas comigo, como a Beth, que já fez outras mentorias, vai entender o seguinte: por que nesta mentoria eu estou citando isso? Estamos falando de exposição. Quando você se expõe para ensinar o que você aprendeu, você está treinando a sua exposição. Quando você comenta algo, você expande dentro daquele acontecimento. Quando você se alinha, e tudo isso, você já está treinando um verdadeiro e genuíno networking. Então, usem o grupo como um espaço de confiança e treinamento, sempre, lógico. Vamos respeitar regras do tipo, sem ficar comunicação de figurinha. Ela fala? Fala. E muitas vezes as figurinhas falam dubiamente. E às vezes, quando eu olho, eu já penso, a pessoa não sabia verbalizar o que queria. Evitem, porque, lógico, o que for preciso, eu vou entrar no grupo, eu vou posicionar, eu vou redirecionar, se precisar alguma correção, tá bom? A intenção, eu ainda não decidi quantas semanas efetivamente essa mentoria vai ter, mas eu estou falando para vocês pensar numa meta, digamos, para um mês. Pensa assim, um mês, tá? Pode ser que ela até se estenda, dependendo do desenrolar de vocês e do que eu perceba. Mas a ideia é isso. Eu vou trazer um pouquinho de etiqueta, um pouquinho de cores, um pouquinho de comportamento, um pouquinho de imagem pessoal, um pouquinho de técnicas, de aplicativos que possam ser úteis, dependendo do que vocês querem fazer, ok? Toda dúvida, toda dificuldade é bem-vinda, exponha no grupo, tá? Fala, Carla. Deixa eu te perguntar, mas você vai fazer a gente fazer a apresentação no grupo? Que sorriso foi esse? A mentora fala ou não fala? Alguém quer falar no lugar da mentora? Pode. No grupo, não. Por que eu vou fazer você fazer uma apresentação no grupo se eu posso fazer você fazer uma apresentação no Instagram, no TikTok, no YouTube? Por que eu vou te expor só para 3, 4 pessoas, se de repente você pode se expor para centenas ou milhares? Por que eu vou dar um passo tão curto se eu posso fazer você dar um pulo? É bem que dizem que o intestino é bem a segunda cabeça, né? Tá bom, entendi. Ok. Eu vou morrer de dores, mas tá tudo certo. Olha, seria uma boa hora para eu terminar com a minha frase típica, né? Agora vocês dormem com um barulho desse. Carla, Tá fica bom. tranquila que Eu que morro de gases. toda e qualquer exposição, tudo que a gente vai fazer vai vir de uma construção. Então, assim, fica tranquila.
Você não vai ficar numa situação ridícula, você não vai fazer nada que desmereça o seu posicionamento profissional nem humano. Mas, lembra no começo, eu falei, não esperem carinho na cabeça. Uhum. Sobre isso. É sobre isso. Tá bom. Valeu, meninas. Apesar que depois dessa, né, para Carla, eu já nem vou perguntar. Eu devia ter ficado quietinha, mas tudo bem. Mas valeu, muito obrigada. Então, tá bom. Eu vou colocar lá para a Beth, então, novamente no grupo. Vou só descer os links para ela refazer. O link do vídeo do YouTube sobre a Smart já está no grupo. Até a semana que vem, com o início oficial da nossa mentoria. Qualquer coisa, o grupo é de vocês, tá bom? Põe lá. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.